desta semana é sobre direito penal. O curso fala sobre crimes dolosos contra a vida, homicídios e suas variações, suicídios e até aborto. As aulas são com Vinícius Reis, pós-graduado em Direito Constitucional, defensor público e professor de Direito Penal e Processo Penal. Voltamos agora com a nossa quinta aula. Nós estamos trabalhando essa semana com os crimes dolosos contra a vida. Hoje é a vez do crime de aborto, o crime de aborto que suscita várias discussões. E nós vamos trabalhar esse crime que está entre os artigos 124 a 128 do Código Penal. Vamos ver as várias modalidades do crime de aborto e também no 128 as hipóteses em que o aborto é admitido no Brasil. Então, é hora de trabalharmos entre os artigos 124 a 128. Nós agora vamos começar a trabalhar o artigo 124 do Código Penal, o delito de aborto. O aborto que a doutrina define como matar o feto durante a gestação, essa é a definição básica da conduta de aborto. E o 124, ele trabalha com a primeira modalidade tipificada da conduta, ou seja, prevista como crime. Nós vamos então para o artigo 124, que é o crime de aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. O que nós temos aqui nesse artigo 124? O crime de aborto, que diz respeito à gestante que provoca o aborto em si mesma ou à gestante que consente para que terceira pessoa lhe faça o aborto. Esse crime que está no 124 do Código Penal, inclusive, chamado de crime de autoaborto, ele é considerado como um crime de mão própria. O que significa ser um crime de mão própria? É aquele crime em que só o sujeito ativo, pessoalmente, pode praticar o verbo típico. Então, aqui estamos falando do crime em que a própria mulher pratica o aborto em si mesma, ou a própria mulher consente para que terceiro lhe faça o aborto. Daqui a pouco a gente vai estudar por qual crime responde esse terceiro que fizer o aborto na mulher que consentiu a realização do procedimento nela. Vamos ver como funciona essa questão da conjugação do artigo 124, que é o crime da mulher, mais o artigo 126, que é o crime do terceiro. A gente vai estudar bem isso. Agora, quando falamos do crime de aborto, a definição do bem jurídico aqui indica que a tutela diz respeito à vida intrauterina. Enquanto nos crimes dos artigos 121, 122 e 123, a vida extrauterina, ou seja, a vida já após o início do parto é que era tutelada, aqui no delito do artigo 124, a vida intrauterina, ou seja, até o início do parto, é que é tutelada pelo artigo 124 do Código Penal. E aí uma pergunta importante. A partir de qual momento surge a chamada vida intrauterina? A partir de qual momento podemos dizer que um feto já pode ser objeto material de aborto? A doutrina, então, vai dizer majoritariamente, que o momento inicial da vida para efeito de crime de aborto é o momento da gestação chamado de nidação. O que seria esse fenômeno da nidação? A nidação nada mais é do que a fixação do óvulo fecundado na parede do útero. Então, em havendo nidação, ou seja, em havendo a fixação do óvulo fecundado na parede do útero, a partir desse momento, já podemos dizer que existe vida para efeito de crime de aborto. Se um atentado contra a vida do feto for realizado, a conduta de aborto está caracterizada e, portanto, poderemos ter as condutas referentes ao delito de aborto que estão no Código Penal. A gente vai ver daqui a pouco que em algumas situações o aborto não é crime. Vamos ver situações em que o aborto não é crime. Mas de forma genérica, de forma geral, a partir da nidação, quando houver um atentado contra a vida desse feto, o aborto está caracterizado. E aí, a partir da nidação, já existe a vida intrauterina para efeito de crime de aborto.
de maneira que essa vida intrauterina irá durar até o início do parto. Então, se a partir da anidação e até o início do parto houver um atentado contra a vida do feto, o crime de aborto restará caracterizado para efeitos do artigo 124 do Código Penal. Veja só, quanto a esse artigo 124, temos aquele crime em que a gestante faz o aborto em si mesma. E aí perceba, a discussão aqui é se o feto poderia ser considerado como sujeito passivo quando falamos de crime de aborto. Ou seja, o feto pode ser vítima de aborto? Essa é a ideia. Porque existe na doutrina, a corrente doutrinária, no sentido de que o aborto seria um crime vago, ou seja, um crime em que a coletividade seria verdadeiramente a vítima. Então, a mulher, ao praticar o crime contra o feto, estaria efetivamente praticando um crime contra a coletividade de forma geral, de modo que o aborto seria um crime vago. Uma outra corrente, mais moderna, considera que o feto é sim sujeito de direitos e quando a sua vida lhe é retirada, o crime de aborto está caracterizado tendo-se o feto como sujeito passivo, sem prejuízo de que se considere também a coletividade como vítima do crime. Mas a discussão é, posso considerar o feto como vítima, ainda que se considere também a coletividade, posso considerar o feto como vítima? Mas, modernamente, entende-se ser possível considerar o feto como sujeito de direitos e, portanto, sujeito passivo do crime de aborto. A mulher como sujeito ativo, nesse caso do artigo 124, o feto como sujeito passivo, como já vimos, a corrente mais moderna vai pensar dessa forma. Vimos ainda, e isso a gente volta para a nossa primeira aula, que existe aquela situação de terceiro que efetua golpes contra a barriga da mulher e a mulher tem a criança que vem a nascer com vida e posteriormente, dias depois, nós vamos ter a morte da criança se caracterizando. Veja que na nossa primeira aula nós tratamos dessa situação, de modo que a doutrina, de acordo com a teoria da ação ou atividade, vai considerar essa conduta como conduta de aborto, enquanto nós temos no Superior Tribunal de Justiça já precedente de que essa conduta configura, na verdade, crime de homicídio. Falamos isso na nossa primeira aula, abordando o crime de homicídio. A pena prevista no artigo 124 do Código Penal, a gente volta para ele aqui, é uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, quando a mulher pratica o aborto nela mesma ou consente para que terceiro pratique o aborto nela, a pena é de 1 a 3 anos de detenção, sendo que, considerando que a pena é de 1 a 3 anos, é possível para essa mulher o benefício da suspensão condicional do processo, ou seja, a pena mínima do delito não supera 1 ano. No crime de autoaborto, portanto, é possível aplicar o benefício da suspensão condicional do processo, com suspensão do processo por 2 a 4 anos. A mulher, nesse período, cumpre as condições e, cumprindo as condições adequadamente, após o período que pode variar de 2 a 4 anos, conforme a proposta do Ministério Público, haverá extinção da punibilidade. É o que nós temos em relação ao artigo 124, uma pena relativamente baixa, pena de 1 a 3 anos de detenção, o crime de aborto. Vamos agora para o aborto provocado por terceiro, que é o aborto do artigo 125, quando terceira pessoa provoca o aborto na gestante. Eu tenho no 125 o seguinte: provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena reclusão de 3 a 10 anos. Essa modalidade é uma modalidade mais grave do crime de aborto. Nesse caso, terceira pessoa, sem o consentimento da gestante, realiza o aborto nela, matando o feto, portanto. Nessa situação, o crime de aborto sem o consentimento da gestante, está caracterizado com pena de 3 a 10 anos de reclusão. E veja que, nessa situação em que a gestante, ela não consente na prática de aborto por terceiro, somente esse terceiro vai responder
pelo delito de aborto. E aí, perceba o seguinte, como a pena é de 3 a 10 anos de reclusão, não cabe nenhum benefício processual para esse terceiro. Esse terceiro, inclusive, pode ser um companheiro da mulher que tenha desferido golpes, chutes, socos, pauladas, uma facada contra essa mulher durante a gestação e então, tendo o dolo de matar o feto, esse terceiro então responde com a pena de 3 a 10 anos, modalidade mais gravosa, portanto, relativa ao crime de aborto. Agora, o artigo 126 vai trazer uma pena mais branda para o terceiro. O 126 do Código Penal se refere ao terceiro que, com o consentimento da gestante, realiza o aborto nela. O terceiro, com o consentimento da gestante, realiza o aborto nela. Eu tenho no 126 o seguinte: provocar aborto com o consentimento da gestante, pena reclusão de 1 a 4 anos. Considerando esse consentimento da gestante, a pena aqui é uma pena menor. Inclusive, sendo uma pena de 1 a 4 anos, pena inclusive de reclusão, já não temos aqui detenção, sendo uma pena de 1 a 4 anos, o benefício da suspensão condicional do processo vai poder ser aplicado para o terceiro nesse caso, que realiza o aborto na gestante com o consentimento dela. A gestante, então, consente no aborto e a gestante responde pelo artigo 124 do Código Penal e o terceiro, por sua vez, realizando o aborto na gestante com o conceito dela, com o consentimento dela, responderá pelo artigo 126 do Código Penal. A doutrina vai dizer o seguinte: a gestante consentiu para a prática do aborto, o terceiro realizou o aborto na gestante, e nesse caso não podemos falar em concurso de pessoas. Por que, Vinícius, se no mesmo contexto fático tivemos a gestante em conluio com o terceiro praticando o aborto? Por que não há concurso de pessoas nesse caso? Nesse caso, não houve um vínculo subjetivo entre os agentes para a prática de um mesmo tipo penal. Existe um tipo penal específico para a gestante e existe um tipo penal específico para o terceiro. Considerando essa situação, não há a presença de um dos requisitos do concurso de pessoas, que é a união de esforços e desígnios para o mesmo crime. Não estão praticando aí o mesmo crime, porque a gestante pratica o 124 e o terceiro pratica o 126. De maneira que, no concurso de pessoas, precisamos ter a unidade para o mesmo tipo penal. Por isso, a doutrina vai dizer que a conjugação do artigo 124 com o artigo 126 do Código Penal consiste em uma exceção à teoria unitária ou monista do concurso de pessoas. Não estamos aplicando a teoria unitária ou monista. A teoria unitária é exatamente a que diz que os agentes concorrem para o mesmo tipo penal. Como aqui não há essa concorrência para o mesmo tipo penal, a doutrina vai dizer: exceção à teoria unitária ou monista do concurso de pessoas. Não há que se falar aqui em concurso de pessoas na conjugação do 124 com o artigo 126. Seguinte, importante frisar que responde pelo artigo 126 aquele que pratica ato executório do aborto, porque aquele que tem uma mera participação no autoaborto realizado pela gestante, ele vai ser partícipe no crime de autoaborto. Vinícius, como assim? Se a gestante quer fazer um aborto em si mesma e um terceiro empresta alguma substância, lhe fornece, lhe empresta alguma substância, algum instrumento que vá permitir que a gestante lhe faça aborto em si mesma, nesse tipo de situação, esse indivíduo não vai responder pelo artigo 126. Esse indivíduo vai responder por induzimento, instigação ou auxílio para a prática do artigo 124. Cuidado com isso, portanto. Então, se, por exemplo, o balconista da farmácia que vende para a mulher uma substância abortiva, dizendo para ela que aquela substância pode ser usada para o crime de aborto, e a mulher usa essa substância, o balconista não vai responder
pelo crime mais grave do artigo 126? Ele responde como partícipe do crime menos grave do 124 praticado pela mulher. Ele, na verdade, é um partícipe no autoaborto e não alguém que executa um aborto praticado por terceiro. Para responder pelo artigo 126, o agente tem que ser determinante para um ato executório do aborto. Cuidado! Isso faz com que ele responda pelo 126 com pena de 1 a 4 anos de reclusão. Ainda no 126, olha o que diz o parágrafo único, acompanhe comigo. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Vamos entender isso aqui. O 126 traz no parágrafo único situações de consentimento viciado da gestante no crime de aborto. Quais seriam essas situações de consentimento viciado da gestante? Primeira coisa, gestante que não é maior de 14 anos. Então, se a gestante não ultrapassou ainda os 14 anos, não é maior de 14 anos, o seu consentimento é considerado um consentimento viciado. Não tem ainda capacidade de discernimento para consentir em relação ao aborto. Com isso, o que diz o Código Penal, o agente, em vez de responder pelo artigo 126, que seria o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, ele vai responder, na verdade, pelo artigo 125. Considerando que a gestante é menor de 14 anos, ele responde como se a gestante não tivesse consentido no aborto. O seu consentimento é um consentimento viciado e, portanto, esse agente responderá pela pena mais grave do 125, que é 3 a 10 anos de reclusão. Então, primeira situação de consentimento viciado da gestante. Gestante menor de 14 anos. O agente não responde pelo aborto mais brando do 126. Responde pelo aborto mais grave do 125, com pena de 3 a 10 anos de reclusão. A segunda situação que a gente tem aqui é se ela é alienada ou débil mental. E isso, veja, é importante sim que no caso concreto essa doença mental, essa alienação seja demonstrada por meio de perícia. E aí, se ficar demonstrado por meio de perícia que a gestante é alienada ou que ela é débil mental, temos então o agente, em vez de respondendo pelo artigo 126, responde pelo 125 com pena mais grave, como se não tivesse havido consentimento. É, portanto, a segunda situação em que vamos dizer que existe um consentimento viciado. A gente responde pelo crime mais grave, pena de 3 a 10. E ainda, a terceira situação, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Veja que se para a gestante consentir no aborto, o agente a engana. Então, hipoteticamente, o agente engana a gestante dizendo que aquele tipo de gravidez ali é uma gravidez de muito alto risco. Só que, na verdade, não é de alto risco coisa nenhuma. Ele tem algum interesse pessoal na realização do aborto. É o namorado, por exemplo, que quer que ela aborte. E, estudando medicina, ele disse que a gravidez dela é de muito alto risco, que ela tem que abortar. Mas, na verdade, isso não existe. É uma situação fraudulenta. Com isso, a gestante, então, consente nesse aborto que é realizado, inclusive, pelo namorado, e esse namorado vai responder pelas penas do artigo 125 do Código Penal, como se não tivesse havido consentimento. Isso ainda ocorrerá se o consentimento dessa gestante for realizado por meio de grave ameaça ou por meio de violência. Tendo sido ela gravemente ameaçada ou vítima de violência para o consentimento no aborto, o agente não responde nas penas do artigo 126, e sim na pena mais grave do artigo 125, 3 a 10 anos de reclusão. Você viu, então, as situações do artigo 126, em que, embora havendo o consentimento, vamos ter o agente respondendo por um crime mais grave, pelo crime do artigo 125 do Código Penal, com pena de 3 a 10 anos, situações de consentimento viciado relativas ao artigo 126, parágrafo único do Código Penal. E o que a gente vai ver agora? É importante trabalharmos agora com o chamado aborto qualificado. O aborto qualificado está no artigo 127 do Código Penal. A gente vai ver quais são as situações de aborto
qualificado que estão no artigo 127, para vermos quando o agente vai responder por uma pena muito mais grave, muito mais alta em relação ao delito de aborto. O que a gente tem nesse artigo 127 do Código Penal? Olha só o que diz o Código Penal. As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, o que a gente tem nesse artigo 127? Seguinte, o 127, ele faz referência aos dois artigos anteriores, quais sejam o 126 e o 125, mas não faz referência ao 124. Por que o 127 faz referência somente ao 126 e somente ao 125? Para dizer para você que a gestante jamais responde pela forma qualificada do crime de aborto. Eu vou repetir essa frase. A gestante jamais responde pela forma qualificada do crime de aborto. A gestante só responde pelo aborto no artigo 124 do Código Penal. As qualificadoras do artigo 127 não são aplicáveis para ela. Se terceira pessoa pratica, então, uma conduta para tirar a vida do feto, e se isso acaba por resvalar na gestante, de modo que ela tem como resultado contra si uma lesão corporal de natureza grave ou ainda uma morte, ela vem a falecer, temos então aborto na modalidade qualificada. E aí, olha só, na lesão grave, o parágrafo único, o artigo 127, ele vai trazer aqui um aumento de pena, tem um aumento de 1/3 se a gestante sofrer uma lesão grave e uma pena duplicada se a gestante morrer. Mas tome cuidado. Esses resultados que estão no 127 são resultados que ocorrem a título de culpa. Ou seja, o dolo do agente é de causar o aborto e se por culpa ele causa uma lesão grave na gestante, aumento de pena de 1/3. Se por culpa ele causa a morte da gestante, pena do aborto duplicada. Perceba que a morte aí é culposa, a lesão corporal grave também é de natureza culposa. Vinícius, então ele causou uma lesão grave culposa na mulher e causou o aborto. Ele responde pelo aborto com aumento de 1/3, é isso? É isso. E veja que, a rigor, tecnicamente, esse aborto é um aborto majorado, embora tenha sido consagrado, até pela própria lei, como uma forma qualificada. Mas aí não temos uma qualificadora, eu já até expliquei isso quando falei de homicídio, temos propriamente um aborto majorado, 1/3 a mais na pena, se a gestante vier a sofrer lesão corporal de natureza grave, culposa. Isso abrangendo também a lesão gravíssima culposa. Se a gestante é vítima de lesão gravíssima de natureza culposa, também aumento de 1/3 em relação à pena dos crimes dos artigos 126 e 125. Então, a gestante é vítima de uma lesão grave culposa. Vinícius, mas se essa lesão grave contra a gestante for dolosa, se o agente, além de causar o aborto, pratica ainda no mesmo contexto fático uma lesão dolosa contra a gestante, qual é a consequência prática disso? A consequência prática disso é que, nesse caso, ele responderá em concurso de pessoas. Inclusive, responderá em concurso formal de crime, se com uma só conduta ele causou os dois resultados. Mas, considerando os seus desígnios autônomos, ou seja, considerando que ele tinha o dolo de ceifar a vida do feto e, ao mesmo tempo, causar uma lesão grave na mulher, responde com o somatório de penas. No concurso formal próprio ou imperfeito, a previsão do Código Penal, do artigo 70, de que haja, nesse caso, o somatório de penas. Vamos aplicar as penas como se fosse concurso material. Isso no caso de dolo para causar o aborto e dolo para causar a lesão grave na gestante. Entendeu isso aí?
Se no caso o dolo dele é de causar o aborto e de causar o homicídio, ele então responde tanto pelo homicídio doloso quanto pelo aborto doloso. Se tem intenção de matar a gestante, sabendo que ela está grávida e ele tem o dolo também de matar o feto, ele responde pelo homicídio e responde também pela morte do feto, ou seja, responde pelo aborto e pelo homicídio, isso também em concurso formal impróprio ou imperfeito, com as penas somadas do aborto e do homicídio. Agora, por que o Código não previu que a mulher responda na modalidade qualificada do crime de aborto? Por que a mulher não vai responder pela modalidade qualificada aqui no artigo 127? A resposta é muito simples e ela vem de um princípio do direito penal. Se a mulher ela realizasse o aborto nela e ela mesma, sendo vítima de uma lesão grave, respondesse por aborto com aumento de 1/3, nós estaríamos punindo a mulher com aumento de 1/3 por uma lesão que ela causou nela mesma. E o direito penal não pune a autolesão. O direito penal consagra o princípio da lesividade, ou seja, bem jurídico de terceiro tem que ser violado. Se a mulher, então, sofreu uma lesão corporal de natureza grave, é bem verdade que quando falamos do feto, estamos falando de bem jurídico de outrem. O feto é sujeito de direitos. Mas em relação à mulher, ela sofreu uma lesão corporal de natureza grave que ela mesma causou nela. Nesse tipo de situação, aplicando-se o princípio básico da lesividade, o princípio básico da alteralidade, que eu já expliquei nas aulas anteriores, em que se exige que outrem seja afetado na conduta, a mulher, então, não pode responder pela forma qualificada e, de fato, não responde, não há essa previsão. E, obviamente, a outra qualificadora que a gente tem para o aborto é no caso de morte, em que a pena é duplicada. Acaso tenhamos aí a mulher morrendo, não há que se falar, obviamente, em qualquer responsabilidade da mulher pelo crime. Então, muito menos motivo ainda nós temos para considerar qualquer tipo de responsabilidade da mulher em relação à qualificadora do artigo 127 do Código Penal. Então, vimos aí as modalidades qualificadas do delito de aborto aqui no artigo 127 do Código Penal e já nós vamos trabalhar com as situações em que o aborto não vai ser considerado como crime no Brasil. A gente vai já entrar no artigo 128, vou trabalhar com ele separadamente, para vermos hipóteses em que o aborto não é considerado como crime no Brasil. Vamos agora, antes de entrar no artigo 128, ver algumas situações peculiares sobre o crime de aborto. Eu quero abordar agora o seguinte: o aborto, ele é punido na modalidade culposa? Existe punição do aborto na modalidade culposa? Muito cuidado com essa resposta. Essa pergunta já foi objeto de pegadinha em concurso público, do examinador perguntar se o aborto culposo era punível, o candidato dar uma resposta achando que tinha acertado e, na verdade, existia coisa a mais para ser dita, a qual o candidato não atentou. Então, a gente vai dar uma resposta completa para você aqui. O aborto é punível na modalidade culposa? Seguinte, como regra, em regra, não há previsão legal da modalidade culposa para o crime de aborto. Do 124 até o 128, você não encontra lá se o crime é culposo, pena de tanto a tanto. Significa, então, que o aborto, ele tem uma atipicidade quando a morte do feto decorre de imprudência, negligência ou imperícia por parte da própria gestante. Não se pune o aborto culposo, não há previsão legal, fato atípico. Ok. Mas, como exceção em que nós vamos considerar a possibilidade de punição do aborto culposo, vamos considerar que no crime de lesão corporal gravíssima, em que o resultado para a vítima é o aborto, se a vítima sofre lesão e o resultado é o aborto a título de culpa, o resultado é um aborto que o agente não queria causar, veja, o agente tem o dolo de causar uma lesão corporal de natureza
uma lesão corporal de natureza gravíssima na mãe. E aí, a própria elementar desse gravíssima é o aborto. Aborto que ocorre a título de culpa. Esse resultado a título de culpa caracteriza a lesão corporal de natureza gravíssima. E nesse caso, a lesão corporal é punida de forma mais rigorosa em razão desse resultado aborto que ocorre a título de culpa. Temos, então, um crime pré-ter-doloso nessa situação. Então, muito cuidado. O crime pré-ter-doloso de lesão corporal gravíssima com resultado aborto permite, sim, a punição do aborto a título de culpa. E essa é uma resposta completa numa prova de OAB, numa prova de concurso público. Temos a possibilidade de punição do aborto a título de culpa, excepcionalmente, no caso da lesão corporal gravíssima que resulta em aborto. Cuidado com essa pegadinha, muito importante. Vinícius, como funciona a questão do aborto de fetos gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos? Aquele que atenta contra a vida desses fetos responde por um só crime de aborto ou pelo número de crimes conforme a quantidade de fetos existentes? Essa é uma boa pergunta para você responder. Veja só, quando alguém pratica o aborto contra fetos gêmeos, precisamos saber, primeiramente, se está na esfera de consciência do agente essa pluralidade de fetos, ou seja, se o agente sabe que está atentando contra a vida de mais de um feto. Imagine que o agente vê uma mulher gestante e, com o dolo de causar o aborto, desfere socos contra a barriga dessa mulher, visando a morte do feto. Só que ele não sabe se a mulher carrega gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Hipoteticamente, se a mulher carregar gêmeos, mas ele não souber que a mulher está grávida de gêmeos, ele então, desferindo os socos, os chutes contra essa barriga e matando os fetos, responderá por um único crime de aborto, porque ele não sabia que a mulher carregava gêmeos. Responde por aborto? Responde. Todavia, responde por um único crime de aborto por não saber que a mulher carregava gêmeos. Situação distinta seria se ele soubesse que a mulher carregava gêmeos. Nesse caso, ele, desferindo golpes contra a barriga dessa mulher, responde em concurso formal impróprio. Com uma só conduta, pratica mais de um crime, em desígnios autônomos, com somatório de penas. E, nesse caso, vai haver o somatório das penas por 2 crimes de aborto. Responde por 2 crimes de aborto nesse tipo de situação. E aí, conforme seja o número de fetos, se 3, se 4, se trigêmeos, se quadrigêmeos, vamos ter o número de crimes com somatório de penas, respondendo o agente em concurso formal impróprio com esse somatório. Compreendeu isso aí? Temos, então, essa situação referente ao aborto. E o que vai ser determinante aí? O que vai ser determinante é o agente saber se a mulher está grávida de gêmeos ou se, na esfera de consciência dele, ele imagina que ela só tem uma criança carregada no seu ventre. Muito cuidado com essa situação. Seguinte, chegou um momento mais polêmico, um momento que envolve questões religiosas, questões morais, questões legais, questões jurisprudenciais que precisam ser debatidas na sociedade para trabalharmos com as situações em que o aborto é permitido no Brasil. Veja que nessas situações de permissão do aborto no Brasil, nós vamos ter situações que o legislador elencou e vamos ter também situações que não estavam a priori elencadas na lei, mas que a jurisprudência, ao apreciar, considerou também como possível para se excluir a punição do crime de aborto. Então, o que a gente vai ver? O artigo 128 do Código Penal, ele traz o seguinte: não se pune o aborto praticado por médico. 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante
ou quando incapaz de seu representante legal. 128 traz 2 incisos com situações em que o aborto é permitido no Brasil. Primeira coisa, o 128 só dá permissão para o aborto nessas situações se o aborto for praticado por médico. Olha que importante isso. O 128 restringiu ao médico essa habilidade para realizar o aborto nas hipóteses legais. E aí, o que a doutrina vai dizer? Peraí, mas será que devemos interpretar literalmente essa palavra médico que está no artigo 128? Vamos com calma. Majoritariamente, o que se entende é que a palavra médico, ela admite o que chamamos de analogia in bonam partem no direito penal, uma analogia favorável ao réu. Isto é, o aborto também não terá punição se outros profissionais, que não o médico, também realizem o procedimento abortivo. Uma enfermeira, por exemplo, pode ter a habilidade para realizar um aborto nas hipóteses permitidas pela lei. E, nesse caso, a expressão médico poderia, sim, abranger uma enfermeira. Rogério Greco, grande professor Rogério Greco, ele diz ainda, não só a enfermeira, também a parteira está abrangida pela expressão médico do artigo 128 do Código Penal. No momento em que a lei diz não se pune o aborto praticado por médico, eu não posso descartar aquela hipótese de uma pessoa que esteja no meio de uma floresta, lá numa aldeia indígena, numa comunidade pequena, e necessitando de um aborto nas hipóteses legais, e lá tenha uma parteira que tenha habilidade técnica suficiente para a realização do procedimento. Como eu não poderia, então, permitir que essa expressão médico fosse abrangente também da parteira? Rogério Greco vai dizer, temos que usar a analogia em Bonaparte nesse caso. A expressão médico, ela pode sim abranger outros profissionais de saúde e também a parteira. E nesse caso, o aborto não será punido se dentro das hipóteses legais. Compreendeu isso? O uso da analogia em bonam partem para pegar a expressão médico e estender para outras situações possíveis para que não haja a punição do crime de aborto. Essa analogia não tem problema, porque ela é a favor do réu. A gente sabe que o direito penal não admite analogia em malam partem, mas analogia em bonam partem, perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Seguinte, vamos agora para as situações aqui, vamos ver uma por uma as situações do 128. Então, o aborto vai ser permitido se praticado por médico, e aí o médico abrangendo também outras pessoas. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Veja só, eu estou falando aqui do chamado aborto necessário, que a própria lei denominou de aborto necessário. Tenho aquela situação em que é necessário salvar a vida da gestante e, para se salvar a vida da gestante, preciso sacrificar a vida do feto. Agora, será que estamos lidando aí com bens jurídicos iguais ou com bens jurídicos de valores diversos? Será que a vida da gestante vale mais do que a vida do feto para se justificar o aborto para a salvação da vida da gestante? A resposta, e veja, eu não vou dar uma resposta de cunho moral, de cunho religioso, não. Eu vou dar uma resposta de cunho legal. A resposta é, a vida da gestante vale mais do que a vida do feto. Vinícius, como assim? É vida com vida. Calma, o próprio legislador considera que a vida de uma pessoa já nascida vale mais do que a vida de um feto. Tanto é assim que a pena do homicídio é uma pena muito mais alta do que a do aborto. Veja, o legislador considerou que a vida de uma pessoa já nascida vale mais do que a vida do feto, ao tratar da pena do homicídio de forma muito mais grave do que a pena referente ao crime de aborto. Logo, quando sacrifico a vida do feto para a salvação da vida da mãe, tenho, de acordo com a legislação, um bem jurídico de maior valor sendo salvo com o sacrifício do bem jurídico de menor valor, que é a vida do feto. Essa situação, portanto, a doutrina vai classificar, nesse inciso 1,
como um estado de necessidade justificante, em que eu tenho a salvação de um bem jurídico de maior valor com o sacrifício de um bem de menor valor. Estado de necessidade justificante, causa excludente de licitude, é a situação do inciso 1. O aborto necessário, que está no inciso 1, para a salvação da vida da gestante, também é chamado de aborto terapêutico ou aborto profilático. Então, vamos chamar esse aborto não só de aborto necessário, mas também aborto terapêutico ou ainda aborto profilático. Sacrifico a vida do feto, salvo a vida da mãe. É o que está aqui no inciso 1 do artigo 128, como hipótese de aborto admitido no Brasil. Eu tenho ainda o inciso 2. Nesse inciso 2, tenho mais uma hipótese de aborto permitido no Brasil. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Cuidado, cuidado, porque isso aqui é complicado. Esse inciso 2, ele é bastante sutil, ele precisa ser avaliado aqui de uma forma cautelosa, esse inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Se eu tenho uma gravidez que resulta de estupro, é óbvio que nesse tipo de situação é bem problemático se exigirmos dessa gestante que ela tenha a criança. A não ser por argumentos religiosos, mas se formos para o lado da psicologia, o trauma que essa gestante pode viver em razão de uma gestação decorrente de estupro é muito grande. Exigir dessa gestante que leve a gestação até o fim é algo penoso para essa pessoa. Então, muito complicado se exigir dela esse padrão moral de se manter uma gravidez até o final, decorrente de um fato traumático do passado, um estupro. E veja, nesse ponto, a doutrina, e mais uma vez eu reforço com Rogério Greco vai dizer que a gravidez resultando de estupro ou resultando de algum outro crime sexual, se a gravidez resulta de estupro ou se resulta de algum outro crime sexual, e aí, estupro de vulnerável, entra aqui, entra também o crime de violação sexual mediante fraude. Se resultar, portanto, de um outro crime de natureza sexual, o aborto também é permitido conforme essa situação aqui abarcada. O aborto também vai ser permitido. Então, tenho primeiramente o seguinte, o aborto que é resultante de uma gravidez, um aborto que está relacionado a uma gravidez resultante de estupro, o aborto que tem relação com a gravidez resultante de uma violação sexual mediante fraude, artigo 215 do Código Penal, um aborto que está relacionado a uma gravidez resultante de um estupro de vulnerável. Em todas essas situações o aborto será admitido, mas o inciso 2 ainda não para aí, Diz assim, ó, e o aborto é precedido do consentimento da gestante. Veja que está se exigindo o consentimento da gestante, ela tem que anuir para que esse aborto possa ser realizado. Se ela concorda que esse aborto seja realizado, o médico então poderá realizar o aborto nela, sem que isso seja considerado como crime. Vinícius, para que esse consentimento fique caracterizado e o médico se sinta à vontade, então, para fazer o aborto, é necessário que essa gestante registre a ocorrência policial do estupro? Será que isso é essencial para a permissão do aborto nesse tipo de situação? A resposta é negativa. Não há necessidade de que essa gestante registre a ocorrência policial do estupro do qual foi vítima. Eu até pergunto, e se a gestante não quiser registrar a ocorrência policial do estupro por vergonha, mas quer abortar, mas não quer que ninguém saiba que ela foi estuprada, ela poderia relatar isso para o médico
e o médico, verificando esses sinais de estupro, atestava isso, então teríamos a realização desse aborto. É o seguinte, na prática, muitos médicos só se sentem à vontade depois do registro de ocorrência policial, com medo de responderem por qualquer crime, com medo de responderem até pelo crime de aborto mesmo. Então, o médico, para se resguardar, ele acaba, muitas vezes, pedindo que a gestante apresente um registro de ocorrência policial para que ele se sinta resguardado para poder realizar esse aborto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é exigência da lei que haja qualquer registro de ocorrência policial por parte da mulher estuprada para que esse aborto possa ser realizado conforme as hipóteses legais. Isso não é exigência legal. A mulher pode não registrar a ocorrência e ainda assim o aborto ser realizado conforme o que a lei permite. E a parte final aqui desse inciso 2 diz, que quando a gestante for incapaz, o representante legal pode consentir no aborto. Isso aqui é muito complicado. Essa situação aqui, a parte final do inciso 2, é muito complicada. Quando a gestante for incapaz, poderia o representante legal consentir no aborto. A incapacidade seria o quê? Se a menor de 18 anos quiser ter o filho, olha que coisa, a menor de 18 anos quer ter o filho, e aí o representante legal teria essa legitimidade para consentir no lugar dela, aí não dá. Eu entendo o seguinte, se eu considero que o menor não tem, a menor no caso, gestante, não tem capacidade para consentir e quer realizar o aborto, mas o seu consentimento por ser menor não é um consentimento considerado válido, nesse caso, entendo perfeitamente que o seu representante legal vai suprir essa ausência de discernimento para consentir, consentindo no lugar dela, mas isso havendo a comunhão de vontades. Claro, a gestante sendo menor, sua capacidade de discernimento, portanto, ela é presumivelmente reduzida, e aí o seu representante legal, anuindo com a vontade dela em querer abortar, supre esse consentimento. Nesse caso, está tudo certo, perfeito. A questão é, menor de 18 anos, foi vítima de estupro de vulnerável, o que quer que seja, quer ter a criança, seja por uma convicção religiosa, seja porque quer ser mãe e não acha justo matar a criança, qualquer ideia que esteja ligado à moral, à religião, à filosofia, ao modo de ser daquela pessoa, se ela quer ter a criança, não poderia o seu representante legal suprir essa ausência de consentimento dela com um consentimento, obrigando-a a fazer o aborto, obrigando-a a um procedimento invasivo no seu corpo para a morte de um feto. Nesse ponto, não há como se concordar que, havendo uma dissonância de vontades entre essa gestante menor e o seu representante legal, que prevaleça a vontade do representante legal. Isso não condiz com a proteção da criança e do adolescente se a gestante quer ter a criança. Não cabe ao representante legal, em dissonância, obrigá-la a um procedimento invasivo para a morte do feto no seu corpo, inclusive com a própria gestante correndo o risco de vir a morrer em razão do procedimento abortivo. O representante legal não tem esse poder, Então, estamos aqui no artigo 128 do Código Penal, tratando das hipóteses em que o aborto é admitido no Brasil. Esse aborto do inciso 2 do artigo 128, em que nós vimos que a gravidez resulta de estupro, ele é chamado de aborto sentimental ou ainda aborto humanitário. Chama-se esse aborto de aborto sentimental ou humanitário. Rogério Greco, corretamente, diz que esse aborto ele configura uma inexigibilidade de conduta diversa. Não se pode exigir da gestante, nesse ponto eu concordo plenamente com essa classificação, com esse status, com essa natureza jurídica do inciso 2, inexigibilidade de conduta diversa mesmo, porque não se pode exigir dessa gestante que, uma vez sendo vítima de um crime sexual como estupro ou de qualquer outro crime sexual, que leve a sua gestação até o fim. Nesse caso, permite-se que ela possa sim se submeter ao procedimento abortivo, que deve ser realizado por médico ou
profissionais análogos ou a parteira, enfim, mas o fato é, não se pode exigir dessa gestante que leve essa gestação até o fim. Legal isso? Muito bem. Então agora, para a gente fechar a nossa aula, nós vamos ver a hipótese de aborto de feto com anencefalia. Aborto de feto com anencefalia. Em primeiro lugar, eu preciso definir um conceito, antes de definir o que é o aborto de feto anencéfalo, eu preciso antes definir um conceito, que é o conceito de aborto eugênico ou aborto eugenésico. O que é o aborto eugênico ou o aborto eugenésico? Esse tipo de aborto ocorre quando o feto tem grave anomalia. Então veja que se o feto tem uma doença grave, se ele tem uma má formação do seu corpo, um aborto realizado nessas condições, se ele tem uma doença, por exemplo, como por exemplo a síndrome de Down, um aborto realizado nessas condições é denominado de aborto eugênico ou aborto eugenésico, ou seja, o aborto de um feto que possui uma grave anomalia. Será que esse aborto é permitido no Brasil? Já te digo, a regra geral é de que esse aborto eugênico ou eugenésico não é permitido no Brasil. Fazer aborto de feto com grave anomalia que tenha vida viável é crime de aborto. Responde como qualquer outra situação aqui dos artigos 124 a 127. Crime de aborto, fazer aborto em feto com grave anomalia que tenha vida viável. Agora, circunstância diversa é uma das modalidades de aborto eugênico ou eugenésico, que é o aborto de feto anencéfalo. No caso de aborto de feto anencéfalo, a DPF 54 de 2012, que foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, permitiu que o aborto com feto com anencefalia possa ser realizado se a anencefalia já foi declarada pelos médicos. Inclusive, temos aqui a Resolução 1989 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, dispõe sobre o diagnóstico de anencefalia para antecipação terapêutica do parto. Nesse tipo de situação de feto com anencefalia, e isso é uma grave anomalia, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal? Veja só, vamos entender qual foi a decisão do Supremo. Na análise da DPF, a DPF de número 54, no ano de 2012, entendeu o Supremo Tribunal Federal que o aborto de feto com anencefalia constitui mais uma hipótese em que o aborto é permitido no Brasil. Embora não esteja na lei, deve ser considerada essa hipótese para efeito de atipicidade da conduta. E veja, a excludente do crime aqui é diferente, porque se eu disse que no inciso 1 do 128, no caso da vida da gestante estar em risco, existe um estado de necessidade justificante, e no inciso 2, no caso de estupro, existe uma inexigibilidade contradversa, portanto, excludente de culpabilidade, em relação ao feto com anencefalia, a conclusão vai ser diferente. O fato será considerado como atípico, segundo o Supremo Tribunal Federal. Não estou diante de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. Estou diante de exclusão da tipicidade do crime. Em razão da exclusão da tipicidade do crime, temos então fato atípico. Vinícius, mas por que um fato atípico? Se houve o aborto, se quando foi feito esse aborto, o feto tinha vida, embora não houvesse a formação do sistema cerebral. Seguinte, muito fácil de se responder isso. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a vida desse feto é uma vida inviável. Perceba, ele pode até nascer com vida, mas o que se tem rotineiramente na medicina, o que se tem como ordinário na medicina, nos casos de nascimento de feto com anencefalia, é que esse feto, horas depois, ele vem a falecer. Ele não vai conseguir sobreviver em razão da não formação do seu sistema cerebral.
do seu sistema encefálico. Com isso, o que nós temos? Ausência de bem jurídico a se tutelar. Veja que chegou a ser apreciado no Supremo Tribunal Federal, na análise da DPF 54, um caso em que o feto ele chegou a viver alguns dias, mesmo sendo um feto com anencefalia. Mas mesmo vivendo alguns dias, o fato é, a vida é uma vida inviável. É diferente, por exemplo, de um feto que tem uma má formação nos braços, de um feto que tem uma má formação corpórea. Pode ser que esse feto venha a nascer e essa pessoa viva tem a mesma expectativa de vida de uma pessoa comum, de uma pessoa normal. Né? Se é que podemos chamar alguém com essa grave anomalia de uma pessoa anormal propriamente, né? Com toda a proteção que se dá às pessoas com deficiência nos dias de hoje, mas o que eu quero dizer é, o feto com grave anomalia, como se diz, no aborto eugênico ou eugenésico, ele pode viver muitos anos, mas no caso da anencefalia, não tem viabilidade da vida. O Supremo entendeu, então, que na ausência de bem jurídico a se tutelar, e a gente sabe que o aborto é crime contra a vida, na ausência de bem jurídico vida a se tutelar, temos, então, que considerar o fato como atípico e, portanto, não há bem jurídico a se proteger quando tratamos do feto com anencefalia. É curioso porque, nessa situação, nós temos a jurisprudência criando a hipótese de atipicidade, isso é verdade. Aí fica evidente o ativismo judicial, ou seja, a jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal, criando a norma, dizendo, ó, essa situação aqui é de fato atípico, e isso está sendo obedecido. A DPF 54, efeito vinculante, todo mundo tem que obedecer. Então, aborto de feto anencéfalo, atipicidade do fato, fato atípico, segundo o Supremo Tribunal Federal. Foi um imenso prazer estarmos juntos. Tudo de bom para todos vocês. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.